Muito boa tarde, amigos ouvintes. Estamos iniciando pela Rádio Mensagem FM mais um programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. A produção e apresentação deste programa é de Ademir Fernandes. Conta uma lenda que certa mulher pobre com uma criança no colo, passando diante de uma caverna, escutou uma voz lá dentro que lhe dizia: entre e apanhe tudo o que você desejar, mas não se esqueça do principal. Lembre-se, porém, de uma coisa: depois que você sair, a porta se fechará para sempre. Portanto, aproveite a oportunidade, mas não se esqueça do principal. A mulher entrou na caverna e encontrou muitas riquezas. Fascinada pelo ouro, pelas joias, pôs a criança no chão e começou a juntar ansiosamente tudo que podia no seu avental. A voz misteriosa falou novamente: você só tem 8 minutos. Esgotado o tempo, a mulher, carregada de ouro e pedras preciosas, correu para fora da caverna e a porta se fechou. Lembrou-se então que a criança ficara lá e a porta estava fechada para sempre. A riqueza durou pouco e o desespero durou para sempre. O mesmo acontece às vezes conosco. Temos muitos anos para viver e fica uma voz mansinha lá dentro dizendo: olha, não se esqueça do principal. E o principal são a vida, a família, os amigos, o amor. Mas a ganância, a riqueza, os prazeres materiais nos fascinam tanto que o principal vai ficando sempre de lado. Assim, esgotamos o nosso tempo aqui e deixamos de lado o essencial, os tesouros da alma. Que a gente jamais esqueça que a vida neste mundo passa rápido. E quando a porta desta vida se fechar para nós, de nada valerá o leite derramado. Portanto, jamais se esqueça do principal. Esta lenda é apenas uma história, mas que certamente nos leva a pensar e a refletir até certo ponto sobre as dificuldades de identificarmos o que é essencial em nossa vida. Quais são os nossos direitos, quais são também os nossos deveres diante desta sociedade? O tempo voa. Essa constatação deve nos fazer pensar em como usar melhor o tempo, ou como dizemos, como não perder tempo. Nossa inteligência existe para nos fazer distinguir, discernir, saber o que é essencial e importante e acidental em nossa vida frente aos nossos objetivos. Isto é o que cada um de nós deseja para a sua própria vida. Essencial é aquilo que devo fazer em primeiro lugar. É aquilo que me levará mais rápido em direção ao que desejo da vida naquele momento presente em que estou fazendo o discernimento. Importante é o que devo fazer, mas só depois de ter feito o que eu havia considerado antes como essencial. E acidental, então, é aquilo que só irei fazer depois de ter feito o que eu havia antes considerado como importante e como essencial. A todo instante, devemos nos perguntar se aquilo que estamos fazendo é essencial, importante ou acidental, para que possamos nos concentrar nas coisas essenciais e não nas coisas acidentais. Realmente o tempo passa e há pessoas que só fazem coisas acidentais ou até mesmo importantes, mas nunca as coisas essenciais que as levarão à felicidade ou ao sucesso. Assim, quando chegamos ao trabalho, por exemplo, devemos nos perguntar: o que é essencial agora? Ao chegarmos em casa, de volta do trabalho, a mesma pergunta deve ser feita: o que é essencial agora? Será brincar um pouco com meus filhos? Abraçar a esposa? Abraçar o marido? Uma vez a inteligência nos tendo apontado o que é essencial,
devemos dominar a vontade para fazer esse essencial e não fugir dele para as coisas acidentais. Muitas pessoas querem vencer no trabalho, ter uma vida familiar feliz, mas deixam de fazer as coisas essenciais para que tudo isso possa realmente acontecer. Lembre-se que a nossa felicidade ou sucesso dependem das escolhas que fazemos na vida. Temos que saber o que queremos, quais são os nossos motivos maiores ou a nossa motivação e nos concentrar nas coisas essenciais que nos farão chegar onde desejamos. Não podemos perder tempo. Vejam o que acontece na lenda que acabamos de ler. A mulher, fascinada pelas possibilidades que se lhe apresentaram dentro da caverna, acabou esquecendo o próprio filho preso dentro da caverna. E parece que isto não é nada dissociado de nossa realidade de hoje. Ainda o ano passado, nós vimos nas manchetes de todos os jornais uma triste história ocorrida no interior de São Paulo, quando o próprio pai esqueceu um bebê de 5 meses dentro do carro, que acabou morrendo depois de ficar 5 horas no banco de trás do veículo. Não vamos entrar no mérito da culpa e nem querer fazer julgamentos indevidos com relação à conduta desse pai. Mas o episódio serve de alerta para as consequências que nos advirão quando deixamos de cuidar de coisas essenciais que envolvem tanto a nossa vida como até a sobrevivência de pessoas que estão à nossa volta. Dentro deste conceito do que é essencial ou não essencial, a família moderna se encontra diante de um desafio. Um desafio que afeta a estabilidade e normalidade de sua própria sobrevivência, no que diz respeito à sua economia e à dificuldade em determinar o que são gastos essenciais. Os gastos essenciais são os gastos fundamentais para a nossa sobrevivência. É o que normalmente chamamos de custo de vida. Os gastos essenciais não podem ser eliminados do orçamento, pois a ausência deles compromete a qualidade de vida da família. Desta forma, na lista de gastos essenciais estão itens como investimento em saúde, contas de água, de luz, aluguel, gás. Queiramos ou não, teremos que convir e destacar que gastos com viagens, passeios culturais, compras de presentes e tratamentos de beleza não se enquadram nos gastos essenciais, embora sejam, é claro, itens importantes também para a felicidade e autoestima das pessoas. Em que pese o fato dos gastos essenciais não poderem ser cortados do orçamento, isso definitivamente não significa que eles devem ser excessivos e indiscriminados. É possível sim economizar nesse tipo de gasto também. Basta fazer boas escolhas financeiras. O primeiro passo é distinguir os outros gastos dos gastos essenciais. Outra medida importante é ter sempre uma planilha ou uma relação atualizada com estes custos, dar preferência para produtos e serviços com descontos, pagar as contas em dia para não sofrer com multas e juros, apagar as luzes que não estiverem sendo utilizadas, não demorar muito no banho, além de planejar passeios e viagens com bastante antecedência. Estas são algumas atitudes que podem fazer a diferença. Por isso, é extremamente importante usar o bom senso, pensar, planejar cada gasto ao seu tempo e, principalmente, estabelecer quais são as prioridades e quais são os nossos gastos efetivamente essenciais. Amigos ouvintes da Rádio Mensagem FM, nós vamos fazer um breve intervalo de 1 minuto e já voltamos para continuar apresentando o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. 1 minuto e já voltamos. O essencial à vida é a sabedoria para conduzi-la,
fazer de cada dia um dia de paz, um dia feliz. E tudo bem que se possa fazer, se deve fazer, sem hesitação. Dar sem pensar em receber, o amor sempre presente em cada coração. Esse caminho leva o homem que busca a verdade a encontrar a paz, a fraternidade, ajuda a construir um mundo mais irmão. A fraternidade ajuda a construir um mundo mais irmão. A fraternidade ajuda a construir um mundo. Queridos ouvintes da Rádio Mensagem FM, voltamos a apresentar o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. E retomando a lenda com que iniciamos o nosso programa de hoje, e dentro do tema do que é essencial para vivermos bem, esta lenda é apenas uma história, mas que certamente nos leva a pensar, refletir sobre as dificuldades que temos, como já dissemos, de identificar o que é essencial em nossa vida, inclusive quais são os nossos direitos e também quais são os nossos deveres diante da sociedade em que vivemos. Sem querer tirar o mérito dos direitos que têm todos os cidadãos e que devem mesmo serem exigidos, nós não podemos negar também que hoje, quanto mais se avança em conhecimento e se galga as mais altas etapas do relacionamento humano, mais se fala em direitos humanos. Porém, os deveres, grande parte das vezes, são relegados ao segundo plano. O código de ética do cristão não é tão rígido ao ponto que não se possa cumprir as regras com simplicidade conforme o que está escrito na própria Escritura Sagrada. O manual de conduta de todos aqueles que almejam morar no céu. Nos dias atuais, é mais cômodo conhecer os direitos em seus mínimos detalhes para exigi-los integralmente do que executar na íntegra os deveres de cidadão, acima de tudo de cristão. Todos sabem que direitos e deveres devem andar sempre juntos, pois um é decorrência do outro. O Novo Testamento não fala muito em direitos do cristão, porque o cristão foi salvo para servir a Deus e não para exigir ou reivindicar alguma coisa. Jesus diz: a minha graça te basta. O salvo é discípulo do servo maior, Jesus Cristo, que não veio para ser servido, mas para servir. Marcos 10, 45. Ele próprio lavou os pés dos discípulos e lhes disse: eu vos dei o exemplo. Os deveres do servo de Deus Altíssimo estão restritos às áreas dos dois grandes mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Assim, o crente fiel tem deveres para com o Senhor e para com seu semelhante. Jesus reservou aos cristãos um único direito, e esse nos é suficiente: o direito à árvore da vida. Já em 2014, o Papa Francisco pontuou o que seria essencial na vida do cristão. A primeira tarefa de todo cristão, diz o Papa, é nutrir a própria fé. Esta foi a recomendação que ele fez na missa celebrada numa tarde de domingo na igreja de Santa Maria da Oração de Esteville, em Guidônia. E continua o Papa: quais são os deveres do cristão? Talvez vocês digam: ir à missa aos domingos, fazer jejum, abstinência na Semana Santa, fazer isso, fazer aquilo. Mas o primeiro dever do cristão é ouvir a palavra de Deus, ouvir Jesus, porque Ele nos fala, Ele nos salva com a sua palavra. Disse ainda o Papa: no decorrer do dia, nós ouvimos tantas coisas, rádio, televisão, a conversa dos outros, mas não reservamos um momento para ouvir Jesus. E é justamente a sua palavra o alimento mais forte para a alma.
E como fez no Ângelus, Francisco sugeriu de carregar sempre conosco o Evangelho, para ler diariamente um trecho, até mesmo dentro do ônibus, mesmo que ali estejamos mais preocupados em manter o equilíbrio ou proteger os nossos pertences, brincou o Papa. É preciso, portanto, ouvir e contemplar Jesus. Olhar para Ele significa purificar os nossos olhos, que talvez estejam um pouco doentes, pois vemos tantas coisas que não são de Jesus, que são inclusive contra Jesus, coisas mundanas, coisas que não fazem bem à luz da alma. E assim, esta luz se apaga lentamente e, sem saber, acabamos na escuridão interior, na escuridão espiritual, na escuridão de nossa fé. Diante destas palavras e recomendações do Papa, que soam até hoje nas igrejas através da imprensa dos cristãos católicos, podemos ter uma visão do que é essencial em nossa caminhada diária, para que não tenhamos amanhã que amargar a decepção de ver as portas cerradas sem que tenhamos destinado e utilizado nossas forças e os nossos esforços para viver uma vida mais feliz. As portas cerradas podem não significar necessariamente o fim de nossa vida, mas de repente uma grande decepção familiar, uma grande decepção no trabalho, ou quiçá até um insucesso econômico financeiro, porque não temos priorizado aquilo que deveríamos ter priorizado em nossa vida. Não desanime, se encoraje que ainda há tempo. Você pode sim, de repente, se apossar de parte do tesouro escondido na caverna, mas carregar também contigo a pessoa amada, os irmãos amados, representados no filho, e não fazer como a mulher relapsa, que relegou o filho a um segundo plano e acabou deixando-o para trás. Amigos ouvintes da Rádio Mensagem FM, chegamos ao final de mais um programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. A produção do programa de hoje foi apoiada em artigo Deveres e Direitos do Cristão, do blog do pastor Orcélio, artigo do antropólogo, professor e consultor de empresa Luiz Marins, e também do blog guiabolso.com.br. Meus amigos, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. Bom fim de tarde, bom descanso e até a próxima quinta-feira, quando estaremos de volta aqui nos 87,9 da Rádio Mensagem FM para apresentar novamente o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. Até quinta, conto com a sua audiência. Ser, acordar e ver o dia nascer, pensando no bem, no mundo feliz. O essencial à vida é a sabedoria para conduzi-la, fazer de cada dia um dia de paz, um dia feliz. Todo bem que se possa fazer, se deve fazer sem hesitação, dar sem pensar em receber, o amor sempre presente em cada coração. Esse caminho leva o homem que busca a verdade a encontrar a paz, a fraternidade, ajuda a construir um mundo mais irmão. Fazer de cada dia um dia de paz, um dia feliz. Tudo bem que se possa fazer, se deve fazer sem hesitação, dar sem pensar em receber, o amor sempre presente em cada coração. Esse caminho leva o homem que busca a verdade
mundo mais irmão. A fraternidade ajuda a construir um mundo mais irmão.